Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 146, nosotros vamos a ler um texto. Então, na aula de hoje, aula 146, nós vamos ler um texto. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser puder contribuir no trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui o texto, que a gente vai trabalhar hoje. Eu tô passando a usar agora o OBS, tô testando, né? O OBS é um programa de vídeo de captura, né? E também de edição de vídeo. E ele é gratuito, ele é cheio de funcionalidade, então estou testando ele. De repente, e ele também permite até fazer transmissões ao vivo, né, em tempo real no YouTube. Então, estou testando ele, vamos ver, de repente a gente tem novidades em breve. Então, o texto que a gente vai ver hoje é um texto chamado En la comisaria. Comissaria é delegacia em espanhol. A gente tem a palavra comissaria, a gente também pode ter a palavra delegación e a gente também pode ter a palavra estación de policía. Tá? São três palavras para delegacia. Quem trabalha na comissaria é o comissário, né? Ou seja, o delegado. Então, o texto começa, né, é um diálogo. Então, o diálogo começa com el comissário. Deixa eu ajeitar aqui. Então, el comissário pergunta, né? Em que puedo servirles? Em que puedo servirles, né? Em que posso servir vocês, né? Lembrando que esse les aqui, ele é um complemento de objeto indireto, né? E ele serve para substituir a ustedes, ou a ellos, ou a ellas, né? A terceira pessoa do plural. Né? Nesse caso aqui, o comissário está usando a palavra ustedes, né? Porque ele está se referindo, como ele está se referindo, né? Está conversando com uma pessoa que ele não conhece, então ele está usando de uma formalidade, né? Está chamando de senhor, né? Senhor, senhora, senhores, senhoras, e por isso ele usa ustedes. Lá na Espanha, vai ter diferença. O ustedes, ele é usado com sentido formal. Se eu quiser falar num sentido mais informal, eu vou usar vosotros. E aí, aqui vai ficar um pouquinho diferente. Vai ser em que puedo serviros. Em que puedo serviros. Em que puedo servirles, né? Como posso servir aos senhores. E aí, continua o diálogo Fernando, né? Que é o outro personagem desse texto. Ele fala assim, ó: venimos a denunciar um roubo. Então, nós vimos a denunciar, né, para denunciar um roubo. Venimos, então, o verbo venir, no presente, primeira pessoa do plural, nós outros venimos, né, nós vimos. Em português é o verbo vir, e a conjugação certa do verbo vir no presente, na primeira pessoa do plural, é nós vimos, tá? Muita gente confunde e diz que é nós viemos. Não, nós viemos é passado. Tá? Ontem nós viemos denunciar um roubo. Hoje nós vimos denunciar um roubo. Tá? Confunde um pouco. Aqui venimos está no presente. E em espanhol ele é bem... para diferenciar esse verbo venir o presente do passado, na primeira pessoa do plural, é um detalhe mínimo. Porque vai se mudar somente a raiz, não, o vogal na raiz do verbo. Então, por exemplo, venimos com a vogal E, ele é presente. Passado vai ser vinimos com a vogal I. Então, nesse caso, presente, nós vimos para denunciar um roubo, né? Roubo. Ele continua. Ayer, quando regressamos a casa, nos encontramos com a puerta abierta e em seguida pensamos que nos haviam roubado. Então vamos por parte. Ayer, ontem, né? Ontem, quando regressamos a casa, né? Quando regressamos para casa, a casa, em espanhol é muito mais comum usar a preposição a nesse sentido.
Nos encontramos com a porta aberta, né? Então, nos encontramos com a porta aberta. Quer dizer, chegou em casa e se deparou com a porta aberta. E em seguida, pensamos que nos haviam roubado, né? E em seguida, o mesmo em seguida do português, só em português são separados, né? Em seguida, são duas palavras separadas. Em espanhol é uma palavra só, tudo junto, em seguida. Então, em seguida, pensamos que nos haviam roubado. O comissário pergunta, né? ¿Habían cerrado ustedes bien la puerta quando se marcharam de casa? Vocês, né? Os senhores haviam fechado, cerrado, né? Fechado bem a porta quando saíram de casa. Se marchar pode ter o sentido de marchar mesmo, né, de marcha soldado, mas também pode ter o sentido de sair de algum lugar, né, ir embora de algum lugar, que é o sentido desse texto. Então, os senhores haviam fechado bem a porta quando saíram de casa. E detalhe, o verbo aqui está na voz reflexiva, né, marchar-se, né. As pessoas saíram de casa, né, eles fizeram a ação de sair de casa, e como eles próprios saíram de casa, então eles também sofrem a ação de sair de casa. Então, em espanhol se usa muito mais a voz reflexiva do que em português, por exemplo, né? Lá se usa em muitas outras situações que em português a gente não faz. Aí o Fernando responde, sí, por supuesto, pero los ladrones la habían abierto con la llave maestra. Então, sim, por supuesto, é claro, tá? Por supuesto, é claro. Pero, né? Mas, porém, los ladrones la habían abierto con una llave maestra. Então, os ladrões a haviam aberto. O que eles haviam aberto? La puerta. Tá? Então, para não repetir, ele coloca esse lá aqui, que é o pronome de complemento, né? Que em português é a, né? Os ladrões haviam aberto, né? O haviam na aberto. Então, em espanhol vai ser lá, né? Então, os ladrões haviam aberto com uma chave mestre, né? Em espanhol, llave maestra, né? Chave mestra, ela chave que abre todas as portas. E aí o comissário pergunta, né? Como se encontraram a casa? Então, como vocês, né, encontraram a casa? Né? Encontrar não é no sentido de achar, de procurar, né? Encontrar no sentido de como que a casa estava, né? Quando vocês entraram na casa, em que situação a casa se encontrava. E aí entra outra personagem, Luísa. Ela fala, né? É uma interjeição, né? Pode ser de espanto, de surpresa, algo do tipo, né? Los ladrones habían revuelto todo. Então, os ladrões haviam revirado tudo, né? Revuelto. Vem do verbo revolver. Então, nós temos o verbo volver, que é voltar, virar, né? E revolver seria revirar. E aí, como um verbo deriva do outro, então as formas de conjugação também vão ser iguais. Então, volver, o particípio vuelto, particípio irregular. Revolver, particípio revuelto, também o particípio irregular. Ela continua. Habían abierto todos los cajones de los armarios y habían tirado muchas cosas al suelo. Então, haviam aberto todas as gavetas. Gaveta, cajón, palavra masculina, el cajón. No plural, los cajones. Então, eles haviam aberto todas as gavetas dos armários, né? Los cajones de los armários. E haviam tirado muitas coisas al suelo. E haviam atirado. Aqui, tirado é o verbo tirar, que não tem o sentido de tirar, né? De retirar. É o sentido de tirar, de jogar, de arremessar. Né? Eles haviam jogado, arremessado, atirado muitas coisas ao chão. Né? Suelo, chão, pode ser solo. E aí ela continua. Todo estava desordenado. Então, tudo estava desordenado, né? Fora de ordem. E aí, o comissário pergunta, né? Conseguiram levar-se muitas coisas de valor? Conseguiram levar-se muitas coisas de valor? Então, eles conseguiram levar muitas coisas de valor?
Então, verbo conseguir, aqui no passado, né, conseguiram, terceira pessoa do plural, eles conseguiram levar muitas coisas de valor. Aqui, de novo, atenção, verbo na voz reflexiva, de novo, levar-se, né, porque é uma ação reflexiva, né, eles praticam ação e sofrem ação ao mesmo tempo. E aí a Luísa responde: sí, un collar de perlas que me había regalado mi marido el año pasado por nuestro aniversario de bodas, varias joyas antiguas que yo había heredado de mi abuela, un jarrón de porcelana china que estaba muy bien valorado y el televisor en color que nos habíamos comprado em Navidades. É uma frase enorme, então vamos por partes. Ela responde sim, né? Um collar de perlas, né? Um colar de perlas, pérolas, tá? Perlas. Tá? Também pode ser o nome de uma pessoa, né? Perla. A cantora paraguaia chamava Perla, né? Que é pérola em espanhol. Então, um colar de pérolas que me havia presenteado meu marido, né? Que meu marido havia presenteado para mim, né? Regalar é o verbo presentear. Então, que me havia presenteado meu marido el año passado, né? No ano passado. Por nuestro aniversário de bodas, para o nosso aniversário de casamento, tá? Bodas, casamento. Em português também tem a palavra boda, que é boda, normalmente se refere aos aniversários de casamento, né? Então tem boda de prata, boda de ouro, mas em espanhol bodas é casamento no geral, não só o aniversário, tá? Então, para o aniversário de casamento, várias joias antiguas que eu havia heredado de minha abuela, então várias joias, né? Joia, se escreve com Y, né? Antiguas, né? Antigas, né? Em espanhol tem esse U no meio, antiguas, que eu havia heredado, né? Heredado, o verbo heredar é o verbo herdar. Então eu havia herdado de minha abuela, da minha avó, um jarrón de porcelana china que estava muito bem valorado. Então, jarrón é um vaso. A gente tem a palavra baço também, em espanhol, se escreve igual ao português, e só fala um pouquinho diferente, que é vaso comum. Quando o vaso ele é mais caro, né, ele é mais ornamentado, é uma coisa mais bonita, a gente pode chamar de jarrón. Tá? A palavra é difícil mesmo, tem esse J, tem som de J, e esses dois S não são de R. Então, jarrón. É complicado mesmo de falar. Então, um vaso de porcelana china, né? China, chinesa. Tem um país, China, e as pessoas que moram na China, ou um produto que venha da China, pode ser chino, masculino, chinês, ou china, feminino, chinesa. Então, um vaso de porcelana chinesa que estava muito bem valorado, estava muito bem valorizado, valorado. Tá? Tem o verbo valorar, que é o verbo valorizar. E ele televisor em color, né? E a televisão, né? O televisor a cores. Em espanhol se usa a preposição en, né? En color, né? TV a cores. Que nós havíamos comprado em Navidades, que havíamos comprado de Natal, né? A gente tem a palavra então televisor, também tem a palavra televisión, também é uma palavra comum para televisão. E de novo o verbo aqui está na voz reflexiva, né? Porque a pessoa pratica a ação de comprar, só que ela comprou para ela mesma. Então ela pratica a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Então por isso que se usa a voz reflexiva. Na televisão em cores que nos havíamos comprado de Natal. E aí, então tem a figura, né, desde na delegacia. E aí o comissário pergunta: ¿saben ustedes si alguien pudo ver a los ladrones? Então, deixa eu só subir porque ficou na frente. ¿Saben ustedes si alguien pudo ver a los ladrones? Então, os senhores sabem se alguém pôde ver os ladrões? Então tem algumas coisas para falar nessa frase. Primeiro, a inversão, né, da ordem do sujeito e do verbo. Né? O sujeito aqui, ustedes, verbo, sabem.
Então, ustedes sabem, os senhores sabem. Quando eu faço a pergunta, eu posso inverter. Sabem ustedes, né? Sabem os senhores, né? Se alguém pôde ver os ladrões. Isso é bem comum de acontecer quando se faz pergunta. Então, sabem, os senhores sabem se alguém, né? Alguien pudo ver a los ladrones. E aqui o complemento com a preposição a, né? Porque o complemento se refere a uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que no caso ladrões, né? Então são pessoas, então sempre um complemento de verbal for uma pessoa ou um conjunto de pessoas, ele sempre vai iniciar com a preposição a, tá? E aí o Fernando responde: no, em nuestra casa solo hay 3 viviendas. Então, não, né? O Fernando responde: não, em nossa casa só há, né, só tem 3 vivendas, né? Seria algo desse tipo. São 3 moradias, né? Ele vai explicar melhor na outra frase, mas é como se eu tivesse um pequeno prédio com alguns andares, né? Em cada andar morasse, né, fosse uma casa separada, né? Então eu chamo de vivienda. Ele continua: nosotros vivimos en la planta baja. Então, nós vivemos no térreo, né? Planta baja, literalmente planta baixa, ou seja, no térreo. Los vecinos del primer piso se habían ido de vacaciones el día anterior al robo, y los del segundo no habían regresado todavía a casa cuando sucedió el robo. Então, los vecinos del primer piso, então os vizinhos do primeiro piso. Então, o Fernando mora na planta baixa, no térreo, e tem os vizinhos do primeiro piso, né? Eles haviam ido de férias, né? Vacaciones, férias. Se haviam ido de férias no dia anterior ao roubo, né? E os do segundo piso, né? Não haviam regressado ainda, todavia, quer dizer, ainda, né? Então não haviam regressado ainda à casa quando sucedeu, né, aconteceu o roubo, né? Então, algumas coisas para falar nessa frase. Primeiro, que é primeiro, né, o número ordinal primeiro, quando ele vem na frente de um substantivo masculino, singular, ele vira primeiro, né? É o que a gente chama de apócope. E não só primeiro, mas terceiro também vira terceiro, né? E alguns outros adjetivos também. Grande virar gran. Então, os vizinhos do primeiro piso foram de férias, haviam ido de férias no dia anterior ao roubo, e os do segundo, né? Dessa mesma lógica do português, da gente evitar a repetição de palavra, também se aplica em espanhol. Então a gente fala, não, os vizinhos do primeiro piso foram de férias e os vizinhos do segundo piso não haviam regressado para casa. Para evitar essa repetição de palavras, né, de vizinho e piso, eu posso omitir essas palavras. Então eu falo, os vizinhos do primeiro piso saíram de férias e os do segundo, né? Os do segundo subentende-se que são os vizinhos do segundo piso, tá? Mas eu não preciso falar, porque na frase anterior já tinha dito os vizinhos do primeiro piso. Então fica meio subentendido a ideia. Em espanhol vai ser a mesma coisa. Então, los vecinos del primer piso, ele falou lá atrás, e depois, quando ele vai falar dos vizinhos do segundo piso, ele fala los del segundo. Ponto. Eu não preciso repetir vecinos, eu não preciso repetir piso. Voltando lá do início. Los vecinos del primer piso se habían ido de vacaciones el día anterior al robo, y los del segundo, né, os do segundo, não haviam regressado todavia a casa quando sucedeu o roubo. E aí, o comissário pergunta: a que hora se haviam marchado ustedes al cine e quando regressaram a casa? Então, a que hora, a que horas, em espanhol sempre, a gente sempre pergunta no singular, que hora. É sempre que hora es, por exemplo, quando eu quero perguntar na hora, que hora es, tá? Nunca que horas son, não existe. Em português a gente fala que horas são, a gente fala no plural. Em espanhol é sempre singular, que hora es, e aqui se pergunta a que hora, né? Então, a que hora se haviam marchado ustedes, então, a que hora os senhores haviam saído
que de novo invertendo o verbo com o sujeito, né? Então, a que horas os senhores haviam saído al cine, para o cinema, né? Ao cinema, cine. E quando regressaram a casa, e quando regressaram para casa, né? Voltaram para casa. E aí Fernando responde: Nos fuimos de casa aproximadamente a las 9:30 e hasta las 12 não regressamos. Então, nós fomos, né, de casa, né, fuimos, verbo ir no passado, né, nós fomos de casa, né, da casa. Então, aqui é esse de casa, né, indicando a origem da ação, né, nós fomos da casa aproximadamente a las 9:30, então aproximadamente às 9:30. E hasta las 12 não regressamos. E até às 12, né, 12 horas, não regressamos, não voltamos. Então eles saíram às 9:30 e às 12 horas eles ainda não tinham voltado. Pero yo creo que los ladrones lo tenían todo muy bien calculado y que nos habían estado vigilando durante cierto tiempo, hasta que pudieron comprobar que nosotros salíamos todos los sábados por la noche al cine ou ao teatro. Então, ele fala, mas eu acho, né, pero yo creo, né, eu acho, achar nesse sentido de pensar, né, de ter uma opinião sobre alguma coisa, é o verbo creer em espanhol, né? Então, yo creo, né, eu creio, eu acho que os ladrões tinham tudo muito bem calculado. Esse lo aqui, a gente já viu. A gente já teve uma aula falando sobre o lo, ele pode ser um artigo neutro, ele pode ser... A gente já viu ele como pronome de complemento também, né, masculino, né? E ele pode muito bem, dentro de uma frase, funcionar como pronome isso, que a gente usa em português. Então, eu acho que os ladrões tinham isso muito bem calculado. Então, ele não tem uma tradução em português, ele acompanha, ele pode acompanhar advérbios, pode acompanhar verbos, e aí normalmente a gente pode pensar nele como pronome isso em algumas situações, né? Então, os ladrões tinham isso tudo muito bem calculado. Então, eu acho que os ladrões tinham isso tudo muito bem calculado e que haviam estado vigiando durante um certo tempo. Então, nos haviam estado vigilando, né? Haviam estado vigiando a gente, né? Nós, durante um certo tempo. Hasta que pudieron comprobar que nosotros salíamos todos los sábados por la noche al cine ou al teatro. Até que puderam comprovar que nós saíamos todos os sábados pela noite ao cinema ou ao teatro. E aí o comissário pergunta: "Tienen algum seguro contra roubos?" Então, vocês têm, né, os senhores têm algum seguro contra roubos? Frase super tranquila, né? E aí a Luísa fala: "El año pasado habíamos asegurado algunos objetos de valor en una compañía de seguros, pero este año no habíamos renovado la póliza." Então, no ano passado, havíamos, né, segurado, né, feito seguro, né? Então, o verbo assegurar, né, assegurar, fazer o seguro de alguma coisa, né? Eles haviam segurado alguns objetos de valor em uma companhia de seguros, né? Companhia de seguros. Pero este año, né, mas este ano, não havíamos renovado la póliza, mas este ano não havíamos renovado a apólice. Apólice em espanhol, póliza. E aí o comissário fala, ó, lo malo es que não temos nenhuma pista. Então, o mal é que nós não temos nenhuma pista. E aqui de novo, ó, o lo, pronome lo, nesse caso é o artigo neutro lo, acompanhando o malo, que é um adjetivo. Então, ele dá essa ideia, ele dá essa substantivação para outras palavras de outras classes gramaticais. Em português, a gente faz com o artigo mesmo, artigo o, né? O mal é que não temos nenhuma pista. É isso que a gente faz em português. Em espanhol, eu vou ter um artigo específico para fazer isso, que é o lo.
tá? Eu não posso usar o artigo masculino el, tá errado, eu uso lo. Lo malo es que no tenemos ninguna pista. De todas formas, a ver se tenemos suerte e logramos atrapar a los ladrones. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, né? A ver se tenemos suerte. Então, esse a ver é uma expressão muito usada em espanhol, que é algo como vamos ver, né? Vamos ver se temos sorte e logramos, né? Conseguimos. Lograr também, assim como o verbo conseguir, né? Temos esses dois verbos em espanhol que são sinônimos, tá? Os dois significam conseguir. Então vamos ver se temos sorte e conseguimos atrapar, né? Agarrar ou prender, né? Prender os ladrões, né? Atrapar. Ele continua. Muchas gracias por su declaración. Já les informaremos de nuestras investigaciones. Então, muito obrigado pela sua declaração. Pela declaração da senhora, dos senhores, né? Já les informaremos de nuestras investigaciones. Já informaremos aos senhores de nossas investigações. Aqui, de novo, esse les, né? Substituindo a ustedes, aos senhores. Então, informaremos aos senhores de nossas investigações. Ele equivale ao que tinha antigamente no português, pronome lhe, né? LHE. Lhes, né? Também no plural. Que deixou de ser usado. Hoje é usado em situações muito específicas. Mas em espanhol eles mantiveram esse pronome de complemento informal, de complemento indireto. E aí o Fernando responde, de acuerdo, muchas gracias, adiós. Então, de acordo, né? De acuerdo, muito obrigado, adiós, né? Adeus. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Se você puder e quiser contribuir, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.